busca de melhores condições de vida. Agora, para entendermos melhor essa realidade, nossa repórter Valentina está lá no local. Boa noite, Giovana. Boa noite às pessoas que nos assistem. Estamos aqui no caminho onde muitos retirantes cruzam para chegar ao litoral e tentar conseguir uma melhor condição de vida. E aqui hoje a gente vai tentar se encontrar com um e conversar um pouco sobre a sua experiência de vida. Então vamos tentar achar um. Com licença, moça, qual seria seu nome? Boa noite, meu nome é Severina. A gente gostaria de fazer algumas perguntas para você sobre a sua vida. Você se importaria? Não, posso falar sim, senhora. Ok. Me sentar aqui. Eu gostaria de começar perguntando sobre como era a sua vida na sua cidade natal, lá no sertão. Minha vida era como a vida de todos os severinos que lá viviam. Nós passávamos fome um pouco todo dia e vivia com trabalho sofrido, sabe? Sim. Eu trabalhava numa terra para um senhor, era lavrador. E lá, em troca do meu trabalho árduo, sofrido de todo dia, ele me dava um pouco de comida, um lugar para viver. Nunca tive lugar nenhum para mim que fosse meu. Por isso eu morava de favor na casa dos senhores. A comida que ele dava não era muita não dava para saciar a fome que a gente sentia. A fome, na verdade, a gente sempre sentiu. Era desde menina. A fome não largava de nós. Nossa Senhora! Mas pelo menos servia para enganar o estômago. Lá também, no lugar que eu morava, não era bem uma casa, viu? Isso era uma espécie de barracão, cama dura, uns panos velhos lá que a gente usava para cobrir o corpo durante a seca da noite, no frio seco, sabe? E comida não era todo dia. A minha terra também tinha muito calor. O calor, ele matava a gente um pouco todo dia, porque o calor era tanto que fazia a gente cambalear, assim. Às vezes dava uma tontura, andar pelo aquele sol quente, só andava a pé. Então, incomodava bastante o calor. E, assim, por ter uma vida sofrida durante quase toda a minha vida, minha criação, o meu sonho era ter um pedaço de terra, um lugar para mim viver, plantar minhas coisas para comer, sem depender dos outros, sem ficar dependendo do que os outros me dão. Não uma coisa grande, né? Mas pelo menos o suficiente assim para me alimentar um pouco melhor todo dia, para viver mesmo. E foi por isso que eu vim para cá, para melhorar minha condição de vida, para ver se eu consigo encontrar uma terrinha para mim viver. É uma vida realmente bastante difícil e sofrida e eu espero que você encontre melhores condições de vida lá. Muito obrigada pela sua entrevista, viu? A gente agradece. E agora vamos voltar para a nossa jornalista Giovana. Agora entrevistaremos uma moradora de Recife, no litoral. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Estamos aqui na cidade de Recife para tentar conseguir uma entrevista e perguntar para essa pessoa como é a condição de vida dela aqui nesse local. Então, vamos tentar achar uma pessoa. Com licença, moça. Você aceita responder algumas perguntas para a gente? Sim. Ok. Então, eu queria perguntar como é a sua condição morando aqui em Recife? Atualmente? Sim. Bem, minha situação neste momento é uma situação muito complicada. Não é fácil porque eu moro com a minha família em uma casa feita de madeira velha, o chão é batido e raramente quando chove aqui no Nordeste
Bem, a gente tem que sair correndo para pegar os móveis para que eles não sejam danificados. Muita coisa acaba molhando e a gente acaba também perdendo várias coisas de valor. Ok? Bom, a segunda pergunta que eu queria te fazer é o que você está aproveitando da industrialização que está acontecendo nessa região atualmente? Bem, eu trabalho carregando saco de açúcar e descarregando mercadorias dos navios. E o dinheiro que eu recebo com isso mal dá para comprar a comida do dia a dia, um feijão, uma farinha ou uma carne mesmo para complementar. E também tem a relação com a água, que ela chega só quando quer. E muitas vezes temos que descer nos poços carregando baldes para que possamos garantir água no nosso dia a dia. Entendi. Bom, agora eu queria te fazer uma última pergunta e eu queria saber qual a sua opinião dessa vinda de pessoas do sertão nordestino para essas áreas mais litorâneas, como Recife. Então, Recife é bonito demais, é um lugar cheio de vida, mas essa beleza não é para todo mundo, porque até hoje a gente segue na esperança que os casebres se tornem casas de verdade, que nossos filhos se estudem e tenham uma vida melhor do que a nossa, condições melhores. Ok. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. E agora vamos voltar com a jornalista Giovana. Bom, agora falaremos um pouco sobre o tempo aqui no Brasil para os próximos dias. Como nós podemos observar no Nordeste, nós temos grandes focos de calor com temperaturas muito elevadas, podendo chegar aos 40 graus Celsius. Se nós olharmos aqui um pouco para o mapa, também temos alguns índices vermelhos, como no Centro-Oeste e aqui um pouquinho no Sudeste. E no Sul promete um frio. E assim encerramos a nossa programação. O Jornal da Globo é após mais um capítulo da novela Vale Tudo. Até amanhã, boa noite. A quem estás carregando, irmãos das almas, embrulhado nessa rede de sem que eu saiba. A um defunto de nada, irmão das almas, que há muitas horas viaja a sua morada. E sabeis quem era ele, irmãos das almas, sabeis como